Dados os nossos estudos sobre o envio de parâmetros por requisições HTTP e o seu respectivo recebimento desses parâmetros em aplicações Express, nessa aula eu gostaria de implementar um exemplo de uma busca sendo realizada dentro de uma aplicação Express que vai receber parâmetros de busca por parâmetros GET de uma requisição HTTP. Para implementar esse exemplo, eu gostaria de dar continuidade a uma aplicação que nós implementamos anteriormente. Nessa aplicação, nós tínhamos implementado um controller principal da nossa página no arquivo principal da nossa aplicação Express. E essa nossa aplicação, basicamente, ela tinha uma rota principal, que era uma rota que acessava as postagens, e ela fazia uma consulta às postagens no banco de dados. Quem fazia a consulta basicamente era um arquivo model, que basicamente era esse arquivo aqui, que ele tem simplesmente um método find, faz a conexão com o banco e retorna todos os valores armazenados dentro do banco. O que eu gostaria de alterar nessa aplicação agora era implementar um mecanismo para a gente conseguir trabalhar com uma busca. Nesse caso a gente estava sempre mostrando todas as postagens. Mas eu gostaria de trabalhar com a possibilidade de eu enviar uma substring, por exemplo, com um parâmetro, e que essa substring fosse utilizada para realizar uma busca na aplicação. Essa aplicação, só para ilustrar para vocês, ela já está sendo executada, como vocês podem ver no terminal da linha de cima. E nós temos 3 elementos inseridos dentro do banco, tá? Que a princípio são 3 posts ali, A postagem inicial, B postagem segunda e C postagem final. E no meu navegador eu já posso visualizar a execução dessa nossa aplicação da forma como ela se encontra atualmente, né? Que basicamente ela só tem uma página de posts e eu imprimo todas as postagens no meu template. O primeiro ponto que eu gostaria de alterar na nossa aplicação é a nossa view. Então eu vou inicialmente para a nossa view, que é o nosso arquivo de posts. E no nosso arquivo de posts, basicamente, nós só imprimimos a lista de posts que estão armazenados na nossa aplicação. No entanto, eu gostaria de estender isso da seguinte forma. Primeiramente, eu gostaria de inserir um formulário aqui, e esse formulário ele vai ser direcionado a uma action. Eu poderia direcionar para uma action diferente, mas nesse caso eu vou querer direcionar para a mesma action que nós tínhamos, para a mesma rota que nós utilizamos para carregar esse template. Ele vai utilizar um método get e vai ter um input aqui da mesma forma como ele tinha anteriormente. Só que, diferente do que nós implementamos até agora, eu vou então implementar um mecanismo de busca e eu vou inserir... calma aí. Eu vou inserir um label de busca, ele vai ser direcionado a um campo busca, ele vai ser um input do tipo text. Então, a princípio, eu inseri um label. Deixa eu só acertar os nomes dele aqui, que aparentemente eu digitei coisas erradas aqui. Ele vai ser direcionado para esse campo aqui dentro do meu template. Só com essas alterações que eu fiz, o que a gente vai observar de alteração na interface, né? Vou para o meu navegador, só para a gente visualizar o que aconteceu. Aparece agora um campo de busca. E o objetivo da nossa implementação é que quando eu preencher aqui com o campo A, por exemplo, eu vou clicar em buscar, e era para aparecer só as postagens que começassem com a letra A, por exemplo. Então, agora nós temos que implementar as outras funcionalidades. A nossa interface aparentemente ela está implementada corretamente e agora a gente tem que alterar os outros pontos da aplicação. O primeiro ponto que eu gostaria de alterar a partir de agora é o nosso controller. Então eu vou para o meu arquivo principal, considerando que nós estamos inserindo toda a nossa lógica dentro desse arquivo principal, e eu vou recuperar os valores de busca enviados como parâmetro. E aí então a princípio eu vou considerar um nome de uma variável busca aqui, que ela vai receber da requisição as buscas. E especificamente nós temos um campo de busca que, se não me engano, nós definimos com o próprio nome busca. Só para verificar se isso daqui está correto, eu vou acessar novamente a nossa view. E o nome que nós utilizamos para o nosso campo foi busca, né, para o nosso input de parâmetro do tipo texto. Então,
dentro do nosso controller, a princípio nós vamos recuperar esse valor. E o ponto-chave é que só para a gente visualizar se a gente está conseguindo recuperar esse valor dentro do nosso controller, eu vou colocar um console log aqui para nós observarmos a nossa aplicação. Vou para a nossa tela do console da nossa aplicação, basicamente que está aparecendo ali. E o ponto é, eu vou colocar qualquer busca aqui, vou apertar o Enter. Ele, na verdade, talvez a conexão foi reiniciada, né? Então potencialmente o servidor está sendo reiniciado. E agora ele foi reiniciado. Eu enviei aqui, eu tinha preenchido um campo de busca com vários caracteres aqui, né? Tipo, colocar vários As aqui. E o ponto é mostrar que esses caracteres, a princípio, eles estão aparecendo no meu terminal. Então eu estou conseguindo recuperar esses valores de parâmetro dentro do nosso controller. A seguir, o que eu gostaria de fazer era implementar uma funcionalidade que permitisse eu enviar esses parâmetros de busca para o nosso model. E aí eu vou ter que implementar no nosso model uma forma de utilizar esse parâmetro que foi passado para ele para realizar uma busca no banco. Então, inicialmente o que eu vou fazer vai ser, dentro do nosso model, eu vou permitir que ele receba um parâmetro chamado busca. E eu posso, por exemplo, fazer uma verificação, né? Se houver o campo busca, eu vou dar um return um pouquinho diferente desse return aqui, né? Que eu vou fazer a mesma coisa, um find, só que a diferença é que o meu método find eu vou passar um parâmetro para ele, que ele vai fazer uma verificação no content e ele vai procurar pelos elementos que começarem com a substring que eu utilizei no busca. Apenas lembrando, tá? Nesse caso aqui, a API que eu estou utilizando do MongoDB, ela utiliza expressões regulares para basicamente fazer as consultas, né? Então é por isso que eu tive que utilizar um objeto de regex aqui, né, de expressão regular, para fazer a consulta por um determinado elemento. E aí ele vai procurar por todos os elementos que começarem com o meu campo de busca, né, dado que esse símbolo aqui, acento circunflexo, basicamente ele fala que ele vai procurar pelos strings que começam pelo campo que eu estou passando como parâmetro para ele, né, que é o busca, e aí basicamente ele vai retornar o vetor disso como resposta. A princípio nós já fizemos essa alteração. Aparentemente o nosso servidor ele já foi reiniciado várias vezes, porque eu salvei o código múltiplas vezes. Então vamos verificar se essa aplicação agora está retornando o que eu imaginava, né? Então a princípio, se eu apertar simplesmente A e clicar em busca, o que deveria acontecer basicamente é a aplicação ela deveria ser recarregada e apresentar somente a primeira postagem, né? E aí vocês podem ver que aparentemente ela já está funcionando. Se eu procurar por B, ele vai voltar para o B. Se eu simplesmente procurar por nada, por exemplo, em teoria era para mostrar todas as postagens. Então a nossa funcionalidade de busca ela já está funcionando. O que é importante observar nesse exemplo que nós implementamos, né? A princípio nós alteramos múltiplas camadas da nossa aplicação, né? Sendo que nós tivemos que inserir uma alteração no nosso controller, que nós tivemos que fazer o campo de... alteramos a nossa view, tivemos que inserir o campo de busca dentro da nossa view. Essa view ela manda o parâmetro HTTP. Esse parâmetro do HTTP ele vai ser recuperado dentro do nosso controller e o nosso controller vai passar esse parâmetro para o nosso model realizar a consulta no banco de dados. Então, literalmente, para implementar essa funcionalidade, nós tivemos que alterar todas as camadas da nossa aplicação, todos os componentes da nossa aplicação, para a funcionalidade estar completa e aparentemente está funcionando ok.